Olá, eu sou Alexia Anis, cineasta, atriz e roteirista aqui de São Paulo. Hoje eu estou aqui para dar uma videoaula sobre como criar um filme curta-metragem com o seu celular. Mas antes eu vou contar um pouquinho como cheguei aqui. Bom, eu comecei minha carreira como atriz ainda adolescente, na cidade de São Paulo. E logo cedo eu entrei para uma trupe que viajou todo o Brasil. E a gente fez teatro pelo Brasil inteiro. Eu ficava 15 dias em cada capital. E quando eu voltei para São Paulo, eu sempre tive esse sonho em participar do mundo do cinema, da publicidade. Sempre fiquei encantada com tudo isso. E comecei a estudar. Comecei a estudar e participar de diversos curtas-metragens e algumas produções de amigos. E a coisa foi crescendo e ficando profissional. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então eu fui estudar fotografia, Photoshop. E isso é muito importante. Por quê? A gente já sabe que a vida de atriz é muito difícil, né? É muito complicado. E se você quer permanecer na arte, você tem que estudar, você tem que se profissionalizar e também brincar de se testar e estar nos outros lugares da arte. Então, para mim, foi muito importante essa experiência em trabalhar como assistente de direção, assistente de arte e estar também por trás das câmeras. Na parte de roteiro, eu me descobri ainda muito adolescente, porque eu comecei a escrever com 11 anos, eu gostava de escrever diários, aquela coisa bem autoral, e então comecei a criar pequenas histórias, fazia teatro na escola, e depois isso mudou para um outro nível. Eu comecei a estudar roteiro realmente, tenho um livro publicado, já encenei mais de 5 espetáculos autorais e tenho alguns projetos em andamento no audiovisual. Esse curso nasceu de uma possibilidade que começou na pandemia. Eu me vi sem trabalho, como a maioria dos artistas que estão aqui assistindo esse vídeo, e eu resolvi pegar meu celular, liguei para os atores que trabalham comigo e falei, olha, a gente vai fazer um curta por celular à distância, e eu dirigi os atores à distância, cada um gravou com o seu celular, me mandava as imagens, e também teve outros curtas que eu fiz sozinha, fui atriz, fui a câmera, fui tudo, e ter esse conhecimento em Photoshop, em fotografia, em edição, me trouxe essas possibilidades. Então hoje, com o celular, você consegue alcançar grandes lugares, né? Hoje eu tô conseguindo realizar esse vídeo porque eu tô tendo apoio de muitas pessoas, inclusive tem um diretor aí que tá por trás das câmeras que me trouxe aqui hoje nesse estúdio para fazer esse vídeo para vocês. E a gente se conheceu também na pandemia através de um festival que eu entrei com um filme de celular. Então assim, fazer o pequeno te leva para o longe. E eu estou aqui hoje para trazer essa possibilidade para vocês e dividir um pouquinho do meu conhecimento. É muita informação, mas se vocês tiverem qualquer dúvida ao final do vídeo, vocês podem me escrever que eu vou responder com o maior prazer. É isso, gente. Obrigada. Aproveitem a aula. Durante a pandemia, desenvolvi alguns curtas-metragens e webséries com o meu celular e fui premiada. Participei de festivais e foi uma experiência incrível. Hoje quero dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. E para isso, criei um guia de desenvolvimento para a criação de curta-metragem com o seu celular. Vamos lá? Uma aula dinâmica com muitas dicas e possibilidades
para gravar o seu curta-metragem e finalmente tirar o sonho do papel. O material necessário: celular com câmera, um espaço para gravação, objetos de cena e figurino. Nesta aula, será um desenvolvimento de curta-metragem com alguns passos. Vamos lá? Criação de um roteiro simples que possa ser realizado em casa. Preparação para a gravação e definição do local. E após, desenvolvimento do roteiro. É hora de escolher o local da gravação, definir horários e qual o melhor ambiente para contar a sua história. E também o gênero, terror, drama, comédia, entre outros. Próximo passo: criação de storyboard simples. A realização de um storyboard é entender qual a fotografia e o ângulo desejado para cada cena. Pode ser um desenho simples ou anotações. Quarto passo: escolha de objetos e cores. Cada detalhe conta um pouquinho da história do nosso roteiro. Então precisamos ter o máximo de cuidado no momento de escolher cada objeto e cores que irão compor o ambiente definido. Próximo passo: definição do posicionamento do celular e os takes. O celular é uma câmera. Quando entendemos isso, saímos do modo automático e nos abrimos para um mundo de possibilidades. Ensaie os movimentos, brinque e observe em filmes e tente recriar. E principalmente, crie suas próprias possibilidades. Próximo passo: ensaio e definição da postura frente às câmeras. O roteiro decupado e na ponta da língua, hora de ensaiar e testar todas as possibilidades de expressão e movimentos. Lembrando que na tela tudo fica aumentado. Menos é mais. A sutileza nos movimentos, na expressão das palavras, irão trazer um resultado excelente para o seu filme. Sétimo passo: edição. Ela é feita através do celular, sim, com o uso de aplicativos gratuitos, além de dicas de trilhas e detalhes como créditos e exibição. E para finalizar, teremos uma breve explicação de cada um destes pontos. Então, você estará preparado para filmar de forma simples e objetiva e criar o seu curta-metragem. O roteiro é o pontapé inicial para a criação de um filme. E para isso, tem que sair da cabeça e ir para o papel. Em uma aula, aprendi que o bom roteirista não é aquele que domina todas as técnicas, mas aquele que escreve. Isso mesmo, vá escrevendo. Foque em experiências humanas para que o público encontre e se identifique com a sua história. A observação e a naturalidade do texto aproximam o seu roteiro da realidade. Para a criação do roteiro, vale a pena dar uma pesquisada em programas gratuitos de roteiro para que você escreva de maneira profissional. Na utilização dos programas, eles já calculam o tempo do seu filme, que é em média 1 minuto por página. Mas antes de ir direto para a criação do roteiro, é fundamental a criação de um storyline, um argumento, a escaleta e então, finalmente, o seu roteiro. Storyline. Definir o conflito, o quê? Traduzir a ideia em um conflito essencial e condensar este conflito em palavras. O conflito é a matéria-prima da dramaturgia e pode confrontar diversas forças. Por exemplo, o ser humano contra outros seres humanos, o ser humano contra as forças da natureza, o ser humano contra ele mesmo, entre outras coisas. Todo bom roteiro tem um conflito essencial e pode ser resumido em uma única frase: o argumento. A sinopse ou argumento é o resumo da trama do roteiro, contando a história com princípio, meio e fim de um determinado conflito temático central. A partir do argumento é fundamental a criação e desenvolvimento dos personagens. Quanto mais informações, melhor será desenvolvido o roteiro. Capriche nas características e objetivos de cada um dos personagens.
O roteiro de um curta-metragem conta um instante de uma história. É o foco em um momento específico, uma lente de aumento. Mas antes, faça essas perguntas básicas. Quem é o personagem protagonista? Quem ou o que é o antagonista? Qual o conflito principal do personagem? E qual o conflito principal da sua história? Responda estas questões de forma objetiva, em poucas linhas. Escaleta. A escaleta revela a narrativa e identifica o que acontece na história cena a cena, ou seja, um resumo dos acontecimentos em cada cena. E ao final teremos uma ideia da quantidade de cenas e locações. Agora sim, com todas as informações, você já pode iniciar o desenvolvimento do seu roteiro. Vamos para o segundo passo? Locação. A locação é o lugar onde o seu filme será rodado. Agora é o momento de escolher e definir o local onde tudo irá acontecer. Além de definir a locação, é importante definir o horário e seguir exatamente a proposta do roteiro. Tudo isso é importante para que vocês entendam um pouco deste processo e até aqui, e como tudo isso pode ser muito simples. Agora eu vou exibir para vocês alguns curtas-metragens que criei durante a pandemia. Ganhei alguns prêmios, participei de festivais e o mais importante, foi tudo gravado com celular. Isso mesmo. Foque na mensagem aí desses filmes que vocês vão curtir. Você é apenas um retrato do futuro. E eu sou o retrato do passado. Agora onde estamos? Perdidos no tempo. É tão difícil olhar para o hoje e Aceitar quem realmente sou. eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu já não sinto mais nada. 15 de setembro de 1989. Que horas são? Podemos fugir? É tarde demais. Gilda! 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 Nas últimas 24 horas foram registrados mais de 1.005 óbitos por Covid-19 no Brasil. Nesse período foram confirmados mais de 3.830 casos da doença. Entre as vítimas, Luiz Carlos Barreto, 57 anos, Rio de Janeiro. Novos números foram divulgados pelo Ministério da Saúde, você vai ver aqui comigo, esse número primeiro, grandão, olha, ele faz referência ao número de brasileiros que testaram positivo desde o começo da pandemia. 1.085.038 casos confirmados. O segundo número de mortes já são 50.617 brasileiros que perderam suas vidas para essa doença. E vale lembrar que somente nas últimas 24 horas foram 641 novas mortes. No próximo telão, você percebe comigo que, segundo o Ministério da Saúde, nesse momento há 549.386 pacientes curados da Covid e 485.035 pessoas em acompanhamento. They're still flocking to
Brandenburg Gate, standing on top of the wall to taunt the stony-faced East German border guards. And they're still chipping away at the wall. Eu já esperei demais já. Eu sinto muito. Eu não posso abandonar tudo assim. Eu preciso de tempo. Você sabe disso. Qual vai ser sua próxima desculpa, hein? Você me fez acreditar que tudo isso seria real. E não passou de um sonho. Pra mim já chega. Luiz Carlos, me espera. Você tá sendo injusto comigo e com a nossa história. Não faz isso. Não. Não existe outra chance. A chance era agora. Agora, entende? Desculpa. Nunca falamos adeus. E agora? E agora? Como me despedir? Eu segui com minha vida. Construí todas essas memórias. Nossa história sem despedida, sempre presente em meus pensamentos. Não era para ser. Prefiro nem pensar. E se hoje a notícia da sua partida, depois de todos esses anos, o adeus? Prefiro dizer até um dia no infinito. Eu sou Eleonora Albuquerque. Eu tenho 33 anos e eu tenho uma vida maravilhosa. Mas eu vou mostrar onde se encontra Eleonora. Seus gestos, pose, mostram uma dama respeitada e um casamento feliz. Pobre Eleonora, escondida em sua vaidade, que encobre sua triste realidade.
Oi, boa noite. Ah, sim, eu vou abaixar assim um pouco a música, não tinha percebido. Tá tudo bem? Me desculpa, mais uma vez. Boa noite. Abre. Abre. Abre, me tira daqui! Abre! 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 Abre a porta! Abre! a mais do que no ano passado. De acordo com o Ministério da Agricultura, a estimativa já tem como base os reflexos da pandemia do coronavírus. A pecuária deve ter um crescimento de 6,7%, impulsionada pela carne bovina, suína e ovos. Já as lavouras, um aumento de 8,3%. Destaque para produções de milho. Saudade do mundo, da vida, de respirar. Saudade do barulho das pessoas, lugares e bares lotados, sem lugar para sentar. Saudade de chegar atrasada. Saudade do estresse, da falta de tempo, de tanto que temos para viver. Saudade dos estranhos, que nem sabemos o nome e trocamos olhares em todos os cantos que existe para se viver.
Saudade de não sair só para comprar a comida da semana. E da falta de nem sequer lembrar que se pode morrer como um peixe fora d'água, sem ar. Saudade de libertar o sorriso que está preso por trás da máscara. E por fim, saudade de ser livre. Bom, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, tá? Agora vamos seguir com o nosso projeto. Roteiro pronto, locação definida. Vamos para a decupagem e storyboard do nosso filme? Mas afinal, o que é decupagem? Bom, o termo vem do francês, découpage, e significa formas e imagens. Na linguagem cinematográfica, ele se refere na escolha das imagens mais adequadas para cada palavra, frase ou parágrafo de um roteiro. O diretor define o roteiro em imagens. Essa escala é uma divisão que segue uma nomenclatura específica, sequências, cenas e tomadas. Mas antes de entrar nestes 3 elementos, vamos falar do corte. O corte é o momento que limita o início e o fim de uma ação em imagem. É o recurso que permite interromper uma ação e iniciar outra. Faz a história avançar, mostrando ao público somente o necessário. Sequências. Sequências de ações que acontecem uma após a outra, todas relacionadas com o mesmo tema ou situação. Cenas. Ações que acontecem em um mesmo lugar. Cada cena é formada com uma estrutura de começo, meio e fim, e tem o mesmo tema ou unidade de ação. Tomadas. São as menores unidades da ação de cada cena, gravadas sem corte. Se uma sequência é dividida em várias cenas, uma cena pode ser dividida em várias tomadas. Plano. É aquilo que a câmera vê. Um plano mostra a área em que a cena vai ocorrer. Contraplano. Como o nome já diz, é a imagem oposta ao plano anterior. Plano geral. A câmera vê todo o ambiente onde está a ação. Estes são apenas alguns exemplos de planos e indico que vocês pesquisem, pois são inúmeras as possibilidades. Hoje iremos otimizar para tirar o nosso curta de celular do papel, ok? Storyboard é a primeira forma visual do roteiro e faz parte do planejamento da pré-produção da história. É uma das etapas intermediárias entre o roteiro e o filme. Sua forma sequencial, quadro a quadro, é semelhante a uma história em quadrinhos. Com ele, temos uma visão antecipada de como ficará o roteiro na tela. Ah, e mais uma dica de aplicativo gratuito aqui na nossa descrição, o Storyboard Animator. E claro, não menos importante, temos que definir antes de filmar a nossa paleta de cores e então decidir objetos e tudo que vai compor o ambiente, a nossa arte, certo? Bom, tudo pronto? Vamos filmar, rodar como eles dizem no cinema, mas antes é legal ensaiar e testar tudo, ter muita paciência e ser exigente com o seu trabalho. Depois de filmar, é hora de editar. E a boa notícia é que hoje em dia você pode fazer tudo isso pelo celular. É importante usar uma trilha sonora livre de direitos autorais ou uma canção de algum amigo seu. Alguém que criou uma trilha autoral é bem legal. E aqui segue a dica de um aplicativo para edição com celular, CapCut.
então? Gostaram do conteúdo? Espero que sim, e que possam ganhar muitos prêmios e participar de diversos festivais. Muito obrigada!